Dinheiro, abundância e sucesso. Muitas pessoas desejam prosperar, mas poucas conseguem olhar com profundidade para a relação que mantém com o próprio sucesso. Elas dizem que querem dinheiro e crescimento, mas sentem culpa quando recebem, escondem conquistas e permanecem leais a crenças familiares que associam riqueza à arrogância, perigo ou perda de pertencimento. Por isso, falar sobre dinheiro não é falar apenas sobre números. É falar sobre vida, troca, serviço, coragem, limites, pertencimento e responsabilidade. Na visão sistêmica de Bert Hellinger, o êxito na profissão não está separado do êxito na vida. Os mesmos movimentos que aparecem em nossos vínculos também podem aparecer no trabalho, nas empresas e na maneira como nos aproximamos das oportunidades. O dinheiro revela muito sobre nossa forma de tomar a vida. Ele mostra se conseguimos receber, oferecer algo útil, sustentar o crescimento, conservar o que conquistamos e fazer do sucesso algo que também sirva a outras pessoas. A primeira ideia fundamental é esta: o sucesso não deve ser apenas esperado. Ele precisa ser encontrado através de um movimento. Hellinger descreve que, em muitos casos, alguém permanece esperando que o trabalho, o cliente ou a oportunidade venha até ele. A pessoa possui talento, conhecimento e boas intenções, mas não se move de maneira clara em direção ao mundo. Ela espera ser reconhecida, sentir confiança e encontrar o momento perfeito. Espera que alguém perceba seu valor sem que ela precise apresentá-lo. Mas o sucesso exige dedicação. Exige sair da posição de quem aguarda e entrar na posição de quem se dirige às pessoas, com algo a oferecer. Imagine um profissional competente que passa semanas aperfeiçoando seu serviço, mas quase nunca conversa com possíveis clientes. Ele estuda, organiza, planeja e muda detalhes, mas não apresenta uma proposta. No final do mês, conclui que o dinheiro não flui. Talvez o problema não seja falta de valor. Talvez falte movimento. A pergunta prática não é apenas: como posso ganhar mais dinheiro? A pergunta é: em direção a quem preciso me mover? Que necessidade real consigo atender? Quem precisa saber que meu trabalho existe? Que conversa estou evitando? Dinheiro circula quando existe encontro. Alguém possui uma necessidade. Outra pessoa oferece uma solução. Existe confiança, entrega e pagamento. Quando uma dessas partes não acontece, a troca fica incompleta. É por isso que abundância não significa apenas desejar receber mais. Significa tornar-se capaz de participar de uma troca maior. O segundo movimento importante está ligado à capacidade de tomar. No livro Ordens do Sucesso, Hellinger relaciona o sucesso à maneira como alguém toma a vida que recebeu, simbolicamente ligada à mãe. Essa é uma formulação da visão sistêmica. Ela não significa que uma relação difícil com a mãe condene alguém ao fracasso. Significa que pode existir uma pergunta profunda por trás da prosperidade. Eu aceito a vida como ela chegou até mim? Algumas pessoas continuam discutindo com a própria origem e sentem que só poderão viver plenamente quando o passado for corrigido. A dor pode ser legítima, mas enquanto a vida adulta exige que o passado seja diferente, muita energia continua voltada para trás. Tomar a vida não significa dizer que tudo foi bom, negar ausências ou justificar feridas. Significa reconhecer: foi através dessa história que a vida chegou até mim. Agora farei algo com ela. Esse movimento devolve força. A pessoa deixa de esperar que a origem financie emocionalmente o futuro. Ela começa a usar aquilo que possui no presente. Pode dizer interiormente: eu reconheço o que recebi. Lamento o que faltou. O restante farei por mim. Essa frase não produz dinheiro, mas pode encerrar a espera infantil que impede a ação adulta. O terceiro ponto é o equilíbrio entre dar e receber. Muitas pessoas acreditam que são generosas porque oferecem muito, mas às vezes dar demais é uma dificuldade para receber. A pessoa trabalha além do combinado, cobra menos do que deveria.
concede descontos antes que alguém peça e tem vergonha de falar sobre preço. Entrega energia, tempo e conhecimento, mas sente culpa ao receber uma compensação proporcional. Isso parece bondade. Com o tempo, transforma-se em exaustão. A abundância precisa de circulação. Quem só recebe enfraquece os vínculos e perde credibilidade. Quem só dá esgota a própria fonte e começa a cobrar emocionalmente. A troca saudável preserva os dois lados. O cliente recebe uma solução, o profissional recebe pagamento. E a troca pode continuar com dignidade. Receber dinheiro por algo útil não é falta de espiritualidade. É uma forma de permitir que o serviço continue. Imagine uma terapeuta que aceita qualquer valor, prolonga sessões e assume problemas dos clientes. Depois de algum tempo, está cansada e sem recursos. Talvez o problema não seja falta de valor, mas falta de uma forma clara para que esse valor seja reconhecido. O dinheiro necessita de clareza. O que está sendo oferecido? Qual é o limite? Qual é o preço? Quando começa? Quando termina? O que pertence ao profissional? O que continua sendo responsabilidade do cliente? O mesmo vale para qualquer área. Amor ao trabalho não elimina preço. Serviço não elimina estrutura. Generosidade não elimina limite. A quarta ideia é que a riqueza precisa servir. Hellinger apresenta a abundância como algo que transborda. Quando a riqueza fica parada, protegida apenas por medo, ela perde movimento. Quando serve à vida, cria continuidade. Isso não significa distribuir tudo o que se ganha. Guardar, investir e proteger recursos também fazem parte da responsabilidade. Servir significa que o dinheiro não termina apenas no ego de quem o recebe. Ele sustenta uma casa, paga colaboradores, melhora serviços, cria segurança e gera oportunidades. A riqueza saudável demonstra sua utilidade e não precisa pedir desculpas por existir. Por isso, uma pergunta poderosa é: o que cresce no mundo quando eu prospero? Se o aumento da sua renda permite oferecer um serviço melhor, cuidar da família, contratar pessoas, investir em conhecimento e ampliar soluções, então sua prosperidade possui consequências que vão além de você. A abundância deixa de ser apenas posse. Torna-se capacidade de realização. O quinto ponto é a culpa de prosperar. Em muitas famílias, o sucesso pode ser vivido como uma separação. Talvez os pais tenham enfrentado pobreza. Talvez existam histórias de falência, perda de terras, heranças injustas, exploração ou pessoas que enriqueceram prejudicando outras. A criança observa essas histórias e forma conclusões. Dinheiro causa brigas. Quem cresce abandona a família. Ricos são maus. É perigoso ter mais. Não posso ultrapassar meus pais. Mais tarde, o adulto deseja prosperar, mas uma parte dele teme deixar de pertencer. Ele começa a avançar e logo recua. Ganha e gasta, conquista e esconde. Recebe uma oportunidade e desiste. Mantém-se abaixo da própria capacidade para continuar parecido com o grupo de origem. Na visão sistêmica, isso pode ser compreendido como uma lealdade. A pessoa diz silenciosamente: para continuar sendo um de vocês, não irei mais longe. Mas repetir a limitação da família não honra a família. Aumentar o sofrimento não repara o sofrimento anterior. Uma forma mais madura de lealdade seria dizer: eu reconheço o preço que vocês pagaram. Respeito o que foi difícil. Não preciso repetir suas perdas para continuar pertencendo. Com a vida que chegou até mim, construirei algo bom. Prosperar não é tornar-se superior. Pode ser levar adiante a força recebida. O sexto ponto é abandonar a expiação. Algumas pessoas parecem pagar por uma culpa através do fracasso. Quando as coisas começam a funcionar, fazem uma escolha impulsiva, entram em uma parceria ruim ou desorganizam o que construíram. É como se o sucesso despertasse a necessidade de perder. Isso pode acontecer quando possuir mais é associado a ter tomado algo de alguém. Também pode ocorrer quando a pessoa acredita, mesmo sem perceber, que não merece viver melhor do que familiares que sofreram. Mas fracassar não devolve nada a quem perdeu.
A expiação multiplica o dano. A responsabilidade faz outra coisa. Ela reconhece o que aconteceu e utiliza os recursos atuais para produzir algo melhor. Quem recebeu vantagens, recursos ou oportunidades pode transformá-los em serviço, sem arrogância e sem desperdício. A solução não é destruir o que recebeu, mas tornar-se responsável por isso. O sétimo movimento é ocupar o próprio lugar. Ninguém prospera completamente tentando viver a vida de outra pessoa. Alguns desejam realizar o sonho dos pais, escolhem uma profissão apenas para provar valor ou mantêm um negócio que já perdeu o sentido por medo de parecer desleais. O próprio lugar não é necessariamente confortável, mas nele existe força. Ocupá-lo significa reconhecer capacidades, limites, responsabilidade e direção. Também significa aceitar que outras pessoas possuem seus lugares. Um empresário não precisa fazer tudo. Um filho não precisa salvar os pais. Um parceiro não precisa sustentar sozinho o destino do outro. Quando alguém ocupa o lugar que lhe corresponde, sua energia deixa de ser dispersa. Hellinger chama a atenção para o centramento. Sucesso exige forças reunidas em direção ao essencial. Isso é muito prático. A pessoa que tenta realizar 10 projetos ao mesmo tempo divide sua energia, começa várias coisas e não amadurece nenhuma. Confunde movimento com progresso. O centramento pergunta: qual é a meta principal agora? Que atividade realmente produz valor? O que é secundário? O que precisa ser interrompido? Abundância não é acumular tarefas, é direcionar energia para aquilo que pode crescer. O oitavo ponto é compreender o tempo. Muitas pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por falta de continuidade. Elas querem resultados rápidos, testam uma estratégia por pouco tempo, recebem respostas negativas e começam outra coisa. O livro recorda que aquilo que cresce de dentro precisa de tempo. Sucesso sustentável costuma ser construído por repetição, ajuste e paciência. Isso não significa insistir cegamente, significa dar tempo suficiente para que a realidade responda. Uma árvore não é desenterrada toda semana para verificar as raízes. Ela é cuidada e recebe tempo. Da mesma forma, uma oferta precisa ser apresentada várias vezes. Uma habilidade precisa ser praticada. A confiança precisa ser construída. A reputação precisa amadurecer. A pressa pode destruir aquilo que ainda estava se formando. Por isso, devagar não significa passividade. Significa constância sem desespero. O nono movimento é saber deixar. Nem todo projeto, produto ou parceria deve continuar. Algumas pessoas confundem perseverança com apego. Continuam investindo porque já gastaram muito tempo, dinheiro ou energia. Mas Hellinger propõe observar quando algo se tornou mais carga do que contribuição. Um projeto pode ter cumprido seu tempo. Uma estratégia pode ter deixado de funcionar. Uma atividade pode estar consumindo recursos que deveriam ser destinados ao essencial. Deixar nem sempre é perder. Às vezes é recuperar força. Uma pergunta prática é: quando imagino encerrar isso, sinto apenas medo ou também sinto alívio? O alívio pode indicar que a energia já deseja seguir para outro lugar. O 10º ponto é colaborar. Nenhum grande sucesso é completamente individual. Clientes, parceiros, fornecedores, funcionários e muitas pessoas invisíveis participam de cada resultado. Reconhecer isso reduz a arrogância sem apagar o mérito pessoal. A postura madura diz: eu fiz minha parte, mas não fiz sozinho. Essa consciência permite receber com gratidão, repartir com justiça e compreender que o sucesso acontece dentro de uma rede. Agora, como aplicar tudo isso de maneira concreta? Primeiro, observe sua crença central sobre dinheiro. Complete a frase: se eu tiver muito dinheiro, então talvez apareçam respostas como: vão me invejar, eu vou perder minha essência, minha família vai me cobrar, ou provarei que tenho valor. Essa frase revela o peso que você colocou sobre o dinheiro. Dinheiro não deve provar que você merece existir.
Também não precisa carregar a missão de curar todas as suas inseguranças. Ele é um recurso e uma forma de troca. Depois, identifique seu movimento interrompido. Você evita oferecer, cobrar, negociar, aparecer, conservar ou concluir? O ponto de bloqueio precisa ser transformado em uma ação específica. Se você evita oferecer, apresente uma proposta hoje. Se evita cobrar, defina um preço e comunique-o com clareza. Se evita conservar, separe uma porcentagem de tudo o que entrar. Se evita aparecer, publique uma comunicação objetiva sobre o problema que resolve. Se evita concluir, termine uma entrega antes de iniciar outra. Em seguida, escolha uma forma principal de gerar receita durante os próximos 30 dias. Defina uma oferta, um público, um problema, um preço, um canal de comunicação e um número diário de contatos e acompanhamentos. A abundância precisa de uma porta de entrada concreta. Toda semana, acompanhe os fatos. Quanto entrou e quanto saiu? Quantas propostas e vendas aconteceram? Qual atividade produziu resultado e qual apenas consumiu tempo? Os números não diminuem a espiritualidade. Eles impedem que a fantasia substitua a realidade. Por fim, observe o que seu sucesso pode servir. Não pergunte apenas, quanto quero ganhar? Pergunte, que valor preciso gerar para que essa renda faça sentido? Que estrutura preciso criar para sustentar esse crescimento? Quem será beneficiado quando eu prosperar de maneira responsável? Dinheiro, abundância e sucesso não são a mesma coisa. Dinheiro é um recurso. Abundância é a capacidade de receber, fazer circular e renovar recursos. Sucesso é a realização de algo que encontra seu lugar e serve à vida. Uma pessoa pode ter dinheiro e sentir escassez. Pode ter reconhecimento e sentir fracasso. Pode trabalhar muito e não produzir valor. Pode ganhar muito e destruir tudo porque ainda não aprendeu a receber. A verdadeira prosperidade reúne movimento, serviço, troca, responsabilidade, tempo e presença. Ela começa quando alguém deixa de esperar que a vida venha buscá-lo. Quando toma a vida que recebeu, move-se em direção às pessoas. Oferece algo útil, recebe sem culpa, conserva sem medo e permite que o próprio êxito se transforme em ganho para muitos. Talvez a abundância não comece com a pergunta: como faço o dinheiro chegar até mim? Talvez comece com outra pergunta: estou disposto a ir em direção à vida e servir com aquilo que tenho? Porque o sucesso tem movimento. O dinheiro acompanha trocas reais. E a plenitude cresce quando aquilo que recebemos encontra, através de nós, um caminho para continuar.